Antes de começar essa aula, agora a gente vai falar sobre a base de cálculo do imposto seletivo. Deixa eu contar um caos aqui para vocês. Outro dia, eu estava respondendo ali as dúvidas de vocês e um dos alunos disse assim, professor, eu estava meio sem tempo, então eu fui procurar ali um tema que eu julgava que teria uma aula mais curtinha. Disse, ressarcimento não deve ter lá muita coisa para ser dito. E fui surpreendido pela quantidade de reflexões e insights que foram tirados a partir das reflexões que a senhora fez ali na aula, né? E eu estou dizendo isso porque antes de preparar essa aula sobre base de cálculo do imposto seletivo, eu estava meio com esse pensamento. Eu digo, bom, essa provavelmente vai ser uma aula bem curtinha, bem rápida, de 10, 15 minutinhos a gente deve matar. E aí eu sentei para preparar essa aula para vocês e muitas foram as reflexões feitas ali, aqui, serão feitas aqui hoje. Porque, de novo, o nosso objetivo nesse treinamento é que vocês saiam dessa formação com uma capacidade de criticar analiticamente as regras muito maior do que quando vocês entraram no treinamento. Então, não se trata só da gente pegar um dispositivo e aplicar ipsis literis sem questionar aquilo que está sendo dito ali. Trata-se de a gente tentar entender o contexto, né? Se questionar por que a coisa foi escrita do jeito que foi, muito embora eu saiba cumprir. Por exemplo, quando diz assim, base de cálculo não entra tal valor. Tá, não entra tal valor, mas qual que é o racional por trás disso? Porque às vezes, por entender esse racional, a gente diz, espera aí, mas esse racional ele está colidindo com outro princípio. E é daí que vão nascendo as teses jurídicas, é daí que é nisso que se consolida o posicionamento de um bom consultor tributário. E é essa criticidade que a gente busca desenvolver. Tudo isso para dizer para vocês que a gente vai fazer algumas análises, para as quais, inclusive, eu não vou dar resposta fechada a vocês, mas que eu quero despertar o raciocínio crítico de vocês em relação às hipóteses relacionadas com o imposto seletivo, nessa aula especificamente relacionadas com a base de cálculo do imposto seletivo. Fechou? Dito isso, vamos começar a falar sobre a base de cálculo, então, desse novo imposto que começa a valer em 2027. Já estou eu aqui com o mouse, estou sem a canetinha hoje. Vamos começar pelo que não integra a base de cálculo do imposto seletivo. Primeiro, ele próprio. Assim como o IBS e a CBS, o imposto seletivo também é por fora. Ele não integra a própria base de cálculo. A gente vai achar a base legal disso no artigo 417 da Lei 214, ali no inciso 1º, ó, não integra a base de cálculo o próprio imposto seletivo, né? E isso está na lei complementar não por opção, mas porque a própria Constituição Federal deu esse comando lá no artigo 153, parágrafo 6º, inciso 3º. Até aqui, tudo tranquilo. Você vai calcular por fora. Você vai ver o que você soma para chegar a uma base de cálculo e você não precisa fazer aquela continha de embutir por dentro, porque o imposto seletivo vai incidir por fora que nem o IPI, ok? Ok, o IBS e a CBS, eles também não entram na base de cálculo do imposto seletivo. Isso está no mesmo dispositivo, artigo 417, inciso 1º. E também está por absoluta falta de opção do legislador infraconstitucional, porque a própria Constituição determinou nos artigos 156A e 195 que o IBS e a CBS eles não integrarão a base de cálculo do imposto seletivo. Quando fala aqui em artigo 153.8, esta criança aqui da Constituição Federal é o imposto seletivo, ok? Muito bem. E o ICMS e o ISS? Eles também não entram na base de cálculo do imposto seletivo. Isso está previsto na Lei Complementar no 417, parágrafo 4º, respectivamente, incisos 1º e 2º. Então, estou te dando a base legal que você vai usar para afirmar categoricamente que na base de cálculo do imposto seletivo não entra ele mesmo, ele é por fora, não entra IBS, não entra CBS, não entra ICMS e não entra ISS na base de cálculo do imposto seletivo. Até aqui, tudo tranquilo, facinho, facinho.
Só que você não deve confundir as bolas. Quando a gente fala da tal tese do século, aquela que diz que ICMS não entra na base de cálculo de PIS e COFINS, vocês devem estar acostumados com isso, tem muita gente que confunde a bagaceira e quer tratar o ICMS como se na base dele não entrasse PIS e COFINS, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui vale o mesmo. O que eu acabei de te dizer foi o seguinte: na base de cálculo do imposto seletivo não tem IBS, CBS, ICMS e ISS. Mas por previsão expressa da própria Constituição Federal, o contrário não é verdadeiro. Ou seja, o imposto seletivo ele vai sim entrar na base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. Significa que a partir de 2027, quando você for fazer o destaque do ICMS ou o destaque do ISS, que são tributos antigos, e essas operações estiverem sujeitas à incidência do imposto seletivo, nos termos que a gente trabalhou na aula anterior, você vai ter que ter a preocupação, ao determinar a base de ICMS e ISS, de somar o imposto seletivo nesse valor para poder fazer o cálculo por dentro do tributo. Então esteja atento, anota isso no teu caderninho e não confunda as regras. E aí, para te ajudar, peraí, deixa eu dar o pause, que isso aqui não era para estar aqui, que a tabela certa é essa aqui, eu esqueci de deletar, a que estava incompleta. Só um momentinho. Dei o pause, corrigi o troço e agora está aqui. Preocupem-se com essa tabela, que isso aqui é para facilitar o teu raciocínio. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá, revisando tudo que nós vimos até aqui. Em relação à composição da base de cálculo do imposto seletivo, o que entra na base de cálculo desses tributos aqui? Nenhum deles. E aqui do ladinho tem a base legal de por que nenhum deles vai entrar na base do imposto seletivo. Falando de composição da base de cálculo do ICMS, quais desses tributos aqui integram a base de cálculo do ICMS? O imposto seletivo, por força expressa da própria Constituição Federal. O ICMS, porque ele integra a própria base de cálculo, isso está previsto na Lei Candir. O ISS não entra na base do ICMS porque são tributos mutuamente excludentes, né? Onde incide ICMS não incide ISS e vice-versa. E o mesmo aqui, ó, você vai ver aqui nessa coluninha do ISS. E o IBS e a CBS é aquela polêmica da interpretação do que diz a Lei Candir, que determina que o valor da base de cálculo do ICMS é o valor da operação, que entende-se por valor operação tudo aquilo que é cobrado do adquirente e que o IBS e a CBS serão cobrados do adquirente, está toda aquela confusão, inclusive que a gente já falou aqui, que existem alguns estados que já se manifestaram oficialmente no sentido de definir seu posicionamento de que sim, a partir de 2027, IBS e CBS vão integrar a base de cálculo do ICMS, então isso já está refletido aqui nessa tabela. Em relação ao ISS, aqui está o xizinho, porque pelo mesmo motivo desse aqui, o imposto seletivo entra na base de cálculo do ISS e a gente vai ter o imposto seletivo para os jogos de azar, né, dentro daquela linha de desestimular o consumo, a gente quer que fique caro pela força da incidência do imposto seletivo, inclusive onerando o próprio ISS, por ele entrar lá na base de cálculo, para desincentivar realmente o consumo desse tipo de serviço. O ISS entrar na própria base de cálculo, gente, não sou especialista em ISS, então ouçam isso aqui com ouvidos de ressalva, mas o que eu encontrei a respeito da literatura relativa ao ICMS compor a própria base, e de fato, na Lei Complementar 116, o que fala no artigo 7º é que a base de cálculo é o valor do serviço, e o valor do serviço é diferente do valor de uma operação, porque o valor do serviço é aquilo que o fornecedor está cobrando para fazer, para executar o serviço, né? E eu posso dizer, por exemplo, que o tributo compõe o valor do próprio serviço. No caso do ISS, diferentemente do que acontece com o ICMS, em que isso está expressamente dito na lei complementar,
não está expressamente dito na lei complementar do ISS, são as legislações municipais que trazem essa determinação. E aí há uma controvérsia jurídica que eu não fui a fundo para descobrir em que pé ela está, só deixo o alerta para vocês. Há uma controvérsia jurídica no sentido de dizer, de os advogados afirmarem que essas leis instituidoras dentro dos municípios, elas extrapolam os limites do que foi definido na Lei Complementar 116 ao dizer que o ISS está subtendido que ele compõe o preço do serviço, tá? Então, botei essa ressalvazinha aí. Por causa dessa ressalva, nasceu em mim uma dúvida a partir dos estudos de preparação dessa aula. E aí vejam aquele nosso, vamos recordar o disclaimer que eu fiz no início da aula. O que a gente está fazendo ao estudar essa legislação completamente nova é formar convicções que vão se modelando a cada nova informação que a gente vai trazendo e vai juntando. Se você vir oficinas de cálculo, as primeiras oficinas de cálculo que nós tivemos, em alguns momentos eu citei, olha, eu estou falando aqui sobre o IBS e a CBS integrarem a base de cálculo do ICMS, porque eu lido com isso, mas o mesmo raciocínio vale para o ISS. Mas, dada a controvérsia jurídica que existe aqui, em torno deste bendito artigo 7º, que diz que a base de cálculo do ICMS é o valor do serviço, e aqui a gente tem claro que o IBS e a CBS eles são cobrados por fora e, portanto, eles não são a mesma coisa que o valor do serviço, nasceu em mim uma dúvida se a gente pode aplicar este mesmo raciocínio daqui para cá. Talvez não. Talvez aqui a gente veja um embate jurídico nascendo e as empresas terão que se posicionar em torno de como elas vão proceder nesse cenário. Quando a gente fala, por exemplo, dos estados, ainda que a margem de dúvida seja muito menor, ainda existe uma opção também de repente, esses estados fecharem um entendimento uniforme no âmbito do CONFAS, né, para que todo mundo possa tratar a coisa do mesmo jeito. Em relação aos 5.000 municípios, não existe esse fórum de harmonização, de consensualização, de publicação de convênios que tem aplicabilidade em todos os municípios do país. Então, aqui a gente tende a ter uma confusãozinha sendo travada, até o final de 2032. Vamos ver como é que vai. A gente vai acompanhar, coloca isso naquela tua listinha de itens a acompanhar. Eu vou buscar acompanhar isso com muita atenção, inclusive, né? Qual é o posicionamento dos municípios em relação ao IBS e a CBS integrarem a base de cálculo do ISS? Porque, veja, quando nós falamos sobre esse tema, nós falamos, inclusive, da perda arrecadatória que os estados terão com o fim de PIS e COFINS ao final de 2026. Nós demonstramos isso matematicamente. Essa perda ela também vai acontecer para o IPI, ela também vai acontecer para o ISS. Então, se aqui a gente não puder aplicar o mesmo entendimento, a gente vai ter um golpe duro aí na questão do equilíbrio fiscal das finanças municipais. Então, vamos ver como é que isso se desenrola. Estou deixando o alerta aqui para você. Tá? E em relação à composição da base de cálculo do IBS-CBS, também por força da Constituição, no mesmo dispositivo, não há dúvida, não há margem para dúvidas de que sim, o imposto seletivo vai entrar na base de cálculo do IBS-CBS. Então, veja, quando você calcular o imposto seletivo, o IBS-CBS não entra na base de cálculo do imposto seletivo. Mas uma vez que você defina o valor do imposto seletivo devido, você vai somar isso a todos os outros elementos para fins de incidência do próprio IBS e CBS, porque ele entra na base de cálculo, tá? E os demais não, né? Imposto seletivo, IBS-CBS não entra na própria base de cálculo, porque ele é por fora, e ICMS e ISS, porque tem previsão externa. Vocês não estão vendo aqui nessa tabela PIS e COFINS, porque quando a gente fala de imposto seletivo, ele tem vigência a partir de 2027 e ele tem vigência num período em que PIS e COFINS já estarão extintos. Então, não tem porquê a gente fazer esse tipo de análise aqui. Então, essa tabela resume bem o que você vai fazer na hora de você compor as bases de cálculo, considerando que você vai ter que ter tomada de decisão em relação à bolinha amarela, que está ali na nossa tabela, ok? Muito bem. Na linha do que não integra a base de cálculo do imposto seletivo, ainda estamos nessa linha, né? O 417, inciso 2º, fala que os descontos incondicionais não integram a base de cálculo, numa linha muito parecida com o que a gente já está acostumado
com o IBS e a CBS, com o ICMS, enfim. E aí o parágrafo 1º, ele vem e diz assim, ó, que desconto incondicional é a parcela redutora do preço que conste do documento fiscal, tá? O desconto que você dá fora do documento, pelo motivo que for, você diz assim, ah, não, mas era incondicional, o problema é que quando eu emiti a nota eu esqueci de pôr o desconto. Problema teu, meu parceiro, né? Como diria uma amiga minha que falava problema. Não colocou no documento, você está infringindo a regra que consta do parágrafo 1º do 417. Para não incidir, você necessariamente tem que fazer esse desconto constar do próprio documento fiscal de fornecimento, ok? Muito bem. A bonificação, ela vai ser tratada igual, né? E tal qual o que está acontecendo também lá no IBS e na CBS, né? Na ideia de aproximar bonificação do conceito de desconto. Eu posso te dar um desconto reduzindo o preço, posso te dar um desconto te entregando mais produtos do que aqueles pelos quais você está efetivamente pagando. O efeito matemático acaba sendo o mesmo. E aí vem o parágrafo 2º e diz, ó, se a bonificação atender às mesmas condições do desconto incondicional, ou seja, constar do próprio documento fiscal, por isso que tem aquela diferença em relação à regra de incidência da bonificação lá para o IBS e CBS, quando está na nota não tem incidência, quando não está na nota, aí tem incidência, que é porque o conceito é justamente equiparar os efeitos da bonificação aos efeitos de um desconto incondicional. Aqui no imposto seletivo, vale a mesma regra, ok? Muito bem. Aí, com relação à bonificação, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a regra que foi trazida aqui quando a bonificação ela é dada em relação a um item que tem alíquota específica. Para a Lei Complementar 214, o que é denominado alíquota específica são aquelas alíquotas que são um valor fixo por unidade de medida. A exemplo do combustível, né? Até aquela confusão da alta dos combustíveis no governo Bolsonaro, em que se suscitou que o motivo porque a alta estava absurda dos combustíveis era a incidência do ICMS, que na verdade não era porque ele era percentual, né, e ele subia proporcionalmente conforme a base de cálculo subia. E o que estava subindo era a base de cálculo, mas ali, em torno daquele cenário político, alterou-se a legislação e o ICMS, que antes tinha uma alíquota percentual, que a gente chama de ad valorem, passou a ter o que a Lei Complementar 214 chama de alíquota específica, que é a alíquota ad rem. É uma alíquota que tem um valor X por cada unidade. E aí hoje a gente tem a tributação em cima do combustível sei lá, R$ 1 por litro, R$ 1,25 por litro. Isso é a alíquota específica, barra alíquota ad rem, tá? E aí a legislação em relação ao imposto seletivo e também em relação ao IBS e à CBS veio e disse assim, olha, agora a bonificação de itens que estão sujeitos à alíquota específica, aí vai ter incidência normal. Nessa eu não vou tratar igual o desconto incondicional. Quando eu li isso, eu vi naquela vibe que eu disse para vocês, né? Eu disse, mas qual que é a lógica desse negócio? Por quê? Qual foi o contexto fático? Veja como isso é importante. Qual foi o contexto fático que levou o legislador a decidir quebrar esse raciocínio, né? Olha, quando eu dou um desconto, eu arrecado menos porque o cara lá está recebendo menos. Na bonificação é a mesma coisa, só que ele não está recebendo menos. Em caixa, ele está recebendo o mesmo valor, mas ele está entregando mais produto. Então, o custo dele está sendo equivalente ao que se ele desse um desconto. Por que esse raciocínio não prevaleceu quando a tributação é por unidade do produto, né? O que aconteceu? E aí eu parti para desenhar esses cenários, e é o desenho desses cenários que eu quero fazer com vocês. O que eu vou fazer agora é compartilhar com vocês como eu estudei isso, que foi construindo cenários, cenários reais não, né? Simulando, vamos lá, simulando cenários que podem acontecer no mundo fático para tentar entender qual que era a consequência dessa regra,
né, para que eu possa assimilar essa regra como algo que faça sentido na minha cabeça e, portanto, possa cumpri-la e defendê-la e explicá-la e contextualizá-la de uma maneira mais convincente. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar o cenário dos combustíveis. A gente sabe que os combustíveis hoje, eles são monofásicos, tá? Então, isso guarda aí contigo, que é uma coisa que tem tudo a ver com esse raciocínio. O fato de a gente não garantir a não incidência para uma bonificação em que eu tenho alíquota específica tem total relação com o fato da monofasia. E veja, eu tenho alíquota específica nos combustíveis e tenho monofasia nos combustíveis. Eu tenho alíquota específica em algumas situações do imposto seletivo e ele também é monofásico. Nós vimos na aula anterior que ele incide uma única vez e falamos até sobre o momento, né? Então, são aspectos coincidentes entre combustíveis e imposto seletivo, embora a gente não tenha previsão, né, de incidência do imposto seletivo nos combustíveis fósseis, a gente tem essas duas características comuns. Então, eu vou fazer o paralelo com o combustível e depois a gente chega no imposto seletivo. Então, vamos lá. A refinaria, então, no combustível, a incidência ela acontece aqui no início da cadeia. Então, a refinaria que faz o recolhimento do imposto de toda a cadeia e no resto da cadeia não tem mais incidência. Aí, para o IBS e a CBS, o que está previsto? Então, olha só. Estou comprando 10 litros, R$5 cada litro, o valor total é 50. Vamos imaginar, que não é, mas vamos imaginar que a alíquota fosse percentual, que nós tivéssemos 20% de alíquota. Então, aqui nós teríamos R$10 de tributo incidente. Na próxima etapa, aqui o que a gente está vendo o que acontece no sistema de débito e crédito ainda. A gente ainda não está vendo o que acontece no sistema da monofasia, tá? Estamos simulando para depois a gente comparar. Aí na próxima etapa, então aqui teve R$10. Na próxima etapa da cadeia, esse cara não vende mais por R$5 o litro, ele vende por 8. Aí eu vou ter uma base de 80 com 20% incidindo, dá um total de 16. Eu abato esse crédito da operação anterior e esse cara aqui recolhe mais 6, né? Então eu tenho 10 pagos aqui, 6 pagos aqui, um total de 16 é o crédito que esse cidadão apropria, porque esse dinheiro foi sendo recolhido e agora está gerando crédito aqui para o cara que vai consumir efetivamente o combustível, né? Nesse cenário de alíquota ad valorem, de alíquota percentual, se essa refinaria aqui, né? E aí a gente está num sentido, aqui a gente está falando ainda de incidência plurifásica, a gente não está falando de incidência monofásica. Nesse cenário aqui, se esse cara resolve dar desconto, 10% de desconto, ele só recebe 45 e ele paga em cima desses 45, os 20%. Então, ele vai pagar 9. Este cara aqui, ele recebeu desconto, mas ele agora só tem 9 de crédito. Então, se ele vender pelos mesmos 8, agora ele não vai recolher mais só 6, como ele recolheu no exemplo anterior. Ele vai recolher 7. Por quê? Porque ele apropriou menos crédito. No exemplo anterior, o cara pagou 10, dando desconto, ele pagou 9. E aqui esse cara, no exemplo anterior, apropriou 10 de crédito, aqui ele vai apropriar apenas 9, que é o que foi efetivamente pago na operação anterior. Então, eu tenho 9 daqui com 7 daqui, total 16. Então, tudo certo esse cara continuar apropriando os mesmos 16 de crédito. No caso de uma bonificação ocorrida numa sistemática em que você tem uma alíquota por unidade, né, um valor fixo por unidade, mas que você não tem a monofasia, você está trabalhando num sistema plurifásico de débito e crédito, vamos ver o que acontece aqui, ó. Então, agora, eu estou vendendo 9 litros e dando 1 litro de bônus, certo? Minto, aqui a gente ainda está trabalhando com a alíquota ad valorem, tá? Tá aqui, ó, a alíquota percentual. Só que agora eu não estou vendendo 10 litros e aplicando 10% de desconto. Eu estou vendendo 9 litros pelo preço normal, sem desconto nenhum, e eu estou dando 1 litro de presente, como bônus.
Vamos ver qual que é o efeito. O efeito é exatamente o mesmo dessa tela anterior, quando eu vendi 10 litros e dei 10% de desconto. Ó, R$ 9,00 pagos em cima dos 9 litros que eu estou vendendo, nenhum real pago em cima do litro que eu estou bonificando, mas esse cara, o próximo da cadeia, quando ele vender, ele também vai ter menos crédito, então ele vai ter que recolher os 7. De todo jeito, eu vou ter 9 pagos aqui, com mais 7 pagos aqui, os 16 de crédito tendo sido efetivamente financiados pelas etapas anteriores da cadeia. Então, a conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: pelo desconto ou pela bonificação, o efeito matemático no creditamento lá na ponta da cadeia, quando a gente está falando de um sistema plurifásico com adoção de uma alíquota ad valorem, tudo certo, tudo fechadinho, não tem prejuízo, né? Eu gero 16 de crédito porque 16 foram efetivamente recolhidos nas etapas anteriores. Guardou o raciocínio? Vamos seguir. Aí vem um dispositivo que eu falei para vocês, que é o seguinte, ó. Em relação à bonificação, que esse disposto no parágrafo 2º foi o que a gente viu da bonificação, não se aplica a tributação quando ela ocorrer por meio de alíquota específica, em que a base de cálculo expressa em unidade de medida deve considerar os bens fornecidos em bonificação. O que está escrito aqui é o que eu falei do início. Então, quando eu estiver dando uma bonificação e esse produto que está sendo bonificado para fins do imposto seletivo, ele for tributado com uma alíquota específica, aí esquece não cobrar imposto. Ele vai incidir em cima do produto, mesmo que ele esteja sendo objeto de bonificação. Quando eu vi isso, eu digo, putz, mas por quê, né? Eu quero entender por quê, qual que é o racional. Aqui a gente não discute o seguinte: para você que está fazendo mapeamento de processos de tributação dentro da empresa, você já sabe que a bonificação ela não terá incidência do imposto seletivo desde que ela esteja na mesma nota e a tributação seja sujeita exclusivamente à alíquota ad valorem, alíquota percentual. Se você estiver vendendo um item sujeito ao imposto seletivo, que seja objeto de bonificação e que tenha alíquota específica incidindo sobre esse produto, não importa que você esteja bonificando, terá incidência do imposto seletivo. Isso é indiscutível. Guarda isso, porque isso é muito relevante para o teu operacional, para o teu prático. Agora, para o teu raciocínio crítico, para o teu desenvolvimento como consultor, como cara especialista em sistemas de tributação, convém você entender o que está por trás desse parágrafo 3º, por que o legislador escreveu o parágrafo 3º da forma como escreveu. E aí, pessoal, eu não encontrei, até dei uma pesquisada, até em IA, Google, né, para tentar entender o racional disso aqui, não encontrei, mas fui construindo. E aí essa construção que eu vou dividir com tu agora, presta atenção. Agora, nós estamos num cenário de tributação dos combustíveis pelo IBS e pela CBS, em que a gente tem cumulativamente uma alíquota ad rem, não me lembro se ad rem é com M, mas eu acho que é com M, ad rem, que na lei complementar é chamado de alíquota específica, e a gente tem cumulativamente a monofasia, tá? É assim que funciona a tributação dos combustíveis, né? Muito bem. Então, se eu vendo 10 litros, supondo que a alíquota ad rem é R$1 por litro, nessa venda eu tenho R$10 de tributo sendo recolhidos para o governo. Muito bem. Aí, como o tributo é monofásico, aqui não tem mais nada para esse cidadão recolher. Ó. Quando ele fizer a venda dos 10 litros, não importa por quanto ele vendeu, é 0 de IBS e CBS nessa transação. E esse cara, por vedação do artigo 180 da 214, ele nem apropria crédito, né? Os envolvidos na cadeia produtiva dos combustíveis, a gente tem refinaria, distribuidora, posto de combustível. Distribuidora e posto de combustível, refinaria recolhe, distribuidora e posto de combustível não apropriam crédito, exceto em relação ao próprio consumo, né? Mas em relação àquilo que eles vão vender, não tem crédito. Então, eu comprei esses 10 litros para vender, eu não aproprio crédito, correto?
Muito bem. Aí eu vendo isso aqui para uma empresa que vai colocar o diesel nos caminhões que fazem a entrega dos móveis que o consumidor final comprou ali na loja. Aí o parágrafo 1º do 180 diz que esse cara aqui pode apropriar crédito, certo? E lá diz o seguinte: bom, não dá para apropriar crédito destacado na nota, porque nessa operação do pôr de combustível para loja não teve incidência, porque a incidência aconteceu aqui na monofasia, lá na primeira etapa da produção do combustível, né? Então, como é que o legislador resolveu esse problema? Ele disse: ó, você vai tomar crédito multiplicando a quantidade que você comprou pela alíquota de REN, que a gente viu aqui que era R$ 1. Então, eu vou apropriar nessa aquisição 10 de crédito. Então, veja, a alíquota de reincidiu na refinaria para 10 litros, R$ 10 recolhidos. A alíquota de REN foi referência de cálculo para o crédito do lojista, ele tomou R$ 10 de crédito. Então, entrou R$ 10, saiu R$ 10 na forma de crédito. A conta fechou. Agora, vamos ver o que aconteceria se a gente dissesse que na alíquota de REN, incidente num sistema monofásico de tributação do combustível, a bonificação não fosse tributada. Olha só, cara, é muito doido a gente entender o negócio. Então, a refinaria vai pagar, porque o tributo é monofásico e ela é a primeira lá, ela está definida como contribuinte. Aí ela diz assim: vou dar 1 litro de bônus. A cada R$ 9, a cada 9 litros de combustível, darei R$ 1 de bônus, porque daí eu não pago, supondo que não fosse tributado na alíquota específica. Porque daí eu não pago, fica mais barato, eu passo para o meu cliente, aumento o critério concorrencial, aquele planejamento que a gente já sabe que toda empresa faz, supondo que isso fosse legal. Aí, se eu estou vendendo só 9 litros, então é R$ 1 do valor por litro, vezes 9, eu vou pagar 9. E entrego a mercadoria aqui para o fulaninho. Foi R$ 1 a menos aqui, então, o custo dessa aquisição. Este cara aqui, ele não apropria crédito, então ele está pouco se lixando para se ele vai apropriar 9 ou 10 de crédito, que nem no exemplo que a gente viu das alíquotas percentuais, né? O que ele quer saber é quanto vai custar para ele. Se custou R$ 1 a menos, ótimo, maravilha. Ele embolsa esse lucro e ele vai vender os 10 litros dele pelo tanto que ele quiser. E ele consegue, inclusive, vender mais barato, porque ele comprou mais barato, né? Quando chegar na vez desse cidadão aqui, o que a gente viu? Que a legislação resolveu o problema do creditamento, dado que a incidência não acontece aqui, que ela acontece numa etapa anterior da cadeia, ele resolveu o problema dizendo o seguinte: o teu crédito vai ser o valor da alíquota de REN vezes a quantidade que você adquiriu. Ele adquiriu 10. Então, ele vai pegar isso, multiplicar por 1 e vai tomar quanto de crédito? 10. Só que tem um problema. Aqui, ó, se a gente admitisse que na bonificação ele não precisa pagar tributo, só teria entrado 9 no sistema. E eu teria um déficit aqui, ó, de R$ 1. Esse R$ 1 estaria saindo dos cofres da administração pública. Ela estaria subsidiando o creditamento deste lojista aqui. E esse é o racional que faz com que lá na tributação do regime regular, do IBS da CBS, do regime regular não, do IBS da CBS, se diga, quando a gente fala de incidência e não incidência, se diga que bonificação não tem incidência quando está na mesma nota, mas que isso não se aplica para os itens sujeitos à alíquota específica. O cerne da discussão está no efeito que a tributação monofásica traria de déficit nesse sistema, de desequilíbrio nesse sistema. E aí, cara, quando você vai enxergando isso, se você ainda não conseguiu compreender muito bem esse raciocínio, eu sugiro que você volte, que você assista de novo, que você refaça esses desenhos, que você faça a continha, porque para você executar o teu dia a dia, basta você saber que se tem monofase, se tem alíquota específica, você tributa e ponto final. Mas o porquê que é a mágica do negócio? É isso que vai fazendo a gente olhar para o sistema de tributação e sentir que a gente está finalmente entendendo a razão de cada regra, compreende? E é isso que vai fazendo a gente despertar uma nova forma de enxergar para esse emaranhado de regras. É porque a gente vai começando a firmar a convicção de que sim, existe um raciocínio fático por trás de cada dispositivo.
E aí a gente vai abandonando essa história de dizer, esse povo vive de inventar moda para infernizar a nossa vida. Tem um racional, cara. A gente precisa entender que um sistema de tributação nunca será uma coisa simplória. Então, o nível não vai descer ao nível de continha aritmética de 1 mais 1, porque um sistema tributário é algo inerentemente complexo. E para a gente viver feliz atuando nesse cenário, a gente precisa entender que a gente tem que se tornar uma mão de obra altamente especializada para transitar e, sobretudo, para crescer nesse ambiente profissionalmente. Eu achei isso aqui bem interessante. Só que aí, você pode olhar e dizer, Eliane, tudo bem, eu entendi o exemplo, falando de IBS, CBS e combustível, entendi tudo, só tem um problema. A nossa aula é sobre imposto seletivo. E imposto seletivo não gera crédito, não daria esse problema. Por que que então, na alíquota específica do imposto seletivo, também veio a mesma regra? Porque a gente poderia frustrar o objetivo de onerar para desincentivar. Todo um planejamento de concessão de bônus na etapa dessa monofasia do imposto seletivo em que efetivamente ele incide, poderia servir para afastar a incidência do imposto seletivo pela via da bonificação, tornando a ponta final do consumo mais barata para quem adquire. E aí a gente iria corromper o objetivo máximo de existir do imposto seletivo, que é extrafiscal, que não é arrecadatório. Então, a gente não pode olhar para essa regra quando ela diz que vai haver incidência do imposto seletivo em itens bonificados, ou seja, pelos quais não se pagou, e dizer que isso é arrecadatório. Porque essa é a conclusão de alguém que tem uma visão mais rasa do sistema tributário. Você que agora entende a fundo a razão de existir da regra, você vai dizer é que a finalidade aqui é extrafiscal. A finalidade aqui é não frustrar o objetivo maior definido na Constituição Federal de desincentivar o consumo desse tipo de produto. E nota, isso se confirma quando a gente vê no artigo 422, parágrafo 1º, a própria lei complementar dizendo onde a incidência vai acontecer pelas alíquotas específicas. A gente vai falar mais a fundo de alíquotas na próxima aula, mas eu só trago esse elemento aqui para confirmar que o objetivo é esse. Então, onde que a alíquota específica vai incidir? Em derivados do tabaco e bebida alcoólica. São produtos que ninguém discute, que a gente precisa onerar para tornar o consumo menor. E esses dois setores, como eles têm uma carga tributária elevadíssima, e tem que ser assim, a ocorrência de fraude nesses dois setores aqui é muito grande. Então, a probabilidade de usar uma eventual não incidência na bonificação para dar uma roupagem de legalidade, quer dizer, você me paga aqui por fora, eu ponho na nota que foi bonificação e a gente circula com uma aparência de legalidade, como se nós não estivéssemos sonegando, o risco disso acontecer em dois setores altamente marcado por manobras fraudulentas seria muito grande. E esse risco se consolidando frustraria o objetivo constitucional de desincentivar esses dois produtos. E essa é a natureza da vedação à não incidência nas bonificações de produtos sujeitos à alíquota específica do imposto seletivo. E aí, quando a gente conclui um negócio desse, estudando, se debruçando, é lindo a gente enxergar a lógica por trás do direito tributário, tá? Bom, em regra, a base de cálculo do imposto seletivo, a gente falou sobre tudo que não integra a base de cálculo. Em regra, o que a gente vai ter nessa base de cálculo em relação àquilo que incide, ou seja, aquilo que deve ser somado para compor a base de cálculo, a gente vai ter essa base de cálculo definida como o valor da venda, quando esse produto, a incidência do imposto seletivo estiver acontecendo numa comercialização de um produto. Vai ser o valor do arremate, quando isso estiver acontecendo na arrematação de um leilão, a incidência, né? A gente falou sobre os momentos de incidência na aula anterior.
E ela vai ser o valor de referência. E em muitos casos, a gente está acostumado a enxergar o valor de referência como a nossa famosa pauta fiscal, né? Embora lá no regime de imóveis, por exemplo, o valor de referência tem uma outra conotação, como uma espécie de pesquisa de mercado para instruir o meio de prova da definição da base de cálculo das operações imobiliárias. Quando a gente fala de valor de referência aqui dentro dos artigos que falam do imposto seletivo, parece, até pelo próximo dispositivo que a gente vai ver na tela, que isso aqui é a vontade do legislador de ter realmente um preço definido para a incidência das alíquotas percentuais, né, para definição da base de cálculo. E quando que eu vou usar valor de referência, ou seja, valores definidos pela administração tributária, como a base de cálculo do imposto seletivo? Aí ele traz 3 linhas aqui. Quando você estiver fazendo uma operação não onerosa, porque, né, se for o valor da comercialização, tem que ter onerosidade, né? Quanto que você está cobrando pelo produto? X. Ah, então X é a base de cálculo. Quando você responde, quanto você está cobrando pelo produto? Você diz nada. Bom, então, se não é nada, como é que eu vou fazer aqui para ter a incidência, né? Consumo é a mesma coisa, né? Então, eu produzo refrigerante, bebida açucarada, tem incidência do imposto seletivo, mas eu sirvo refrigerantes para os meus funcionários ali no horário de almoço, ali na praça de alimentação dentro do próprio estabelecimento da empresa. Qual que vai ser a base de cálculo de incidência do imposto seletivo? Bom, aqui está dizendo que vai ser o valor de referência, porque você não está cobrando dos funcionários, ok? Na extração de bem mineral, a mesma coisa, que é uma das hipóteses de incidência. E na comercialização e importação de produtos fumígenos, ou seja, derivados do fumo. De novo aqui, ó, toda uma preocupação do legislador com as manobras de subfaturamento deste mercado de derivados do tabaco. É um setor bem problemático em relação a fraudes tributárias. Então, como uma outra forma de fechar o cerco em relação a manobras que já são conhecidamente utilizadas, o legislador veio e abriu uma exceção para esse inciso primeiro. Então, na comercialização, a regra geral é o valor do cobrado do cliente ali, do valor de venda, ser a base de cálculo. Mas se o que você está vendendo é derivado do tabaco, é produto fumígeno, aí não. Aí vem para o valor de referência. Porque eu não quero saber se você vai dizer que um produto que você vende é R$3, você vai dizer na tua nota que é 10 centavos. Eu vou cobrar em cima dos R$2,95 que está na minha pauta fiscal. Então, você pode até subfaturar, o problema é seu, mas eu vou trabalhar com o valor de referência. Mais ou menos esse é o objetivo aqui, ok? E aí, em relação ao valor de referência, está dizendo no parágrafo 2º que um ato do Poder Executivo vai definir a metodologia para o cálculo do valor de referência, né? E aí eles vão usar como base cotações, índices, preços vigentes na data do fato gerador. Então, vai ter uma regulamentação em torno da definição desses valores de referência. A gente tem que acompanhar a publicação desse ato normativo. Então, a gente já sabe que vai ser trabalhado, que a regra geral na comercialização é a base de cálculo ser o valor de venda, a base de cálculo do imposto seletivo, que o produto fumígeno é uma exceção, porque nesse caso eu vou ignorar o valor de venda e eu vou trabalhar com o valor de referência. E o parágrafo 3º ainda diz o seguinte, ó, e o valor de referência vai considerar o preço de venda no varejo. Porque veja, eu não tenho uma cadeia produtiva, eu tenho a venda da indústria para o distribuidor, do distribuidor para o varejista, do varejista para o consumidor final. E a incidência vai acontecer, suponhamos, aqui no distribuidor, no fabricante, que a gente já viu que o momento da incidência do imposto seletivo em relação ao produto fumígeno é quando ele é colocado numa embalagem em contato com um produto que já é a embalagem que vai acontecer a venda ao consumidor final. Então, é o fabricante que faz isso, né? Quando ele fabrica o produto, ele embala tudo bonitinho e vende para o distribuidor. Porque se fosse o distribuidor, ele não seria distribuidor, ele seria industrial. Então, é o industrial que faz isso.
Aí, quando ele vende para o distribuidor, tem um preço de venda médio de mercado que você vai ver das operações da indústria para o atacadista, certo? Então, quando houver aquela regulamentação da tela anterior, dizendo como que se chega ao valor de referência, isso provavelmente vai ser considerado. Da indústria para o atacadista é um preço mais baixo do que do varejo. E o que o legislador está dizendo aqui no parágrafo 3º é o seguinte: eu não quero saber. Em relação ao fumígeno, vai ser o preço do varejo, que vai ser definido como valor de referência. Por quê? Porque, de novo, é um setor muito problemático, em que haveria uma tendência, considerando que o imposto seletivo é monofásico, de tentar mascarar dados e fazer com que essa incidência fosse menor nessa etapa, porque o preço de venda para o distribuidor é menor. Então, poderia ter uma estrutura construída aqui de esse cara dar uma aparência de legalidade, vender a preço de custo para este atacadista, porque a próxima operação da cadeia é do mesmo grupo e eles inflassem o preço aqui, depois da incidência do imposto seletivo, fazendo uma redução de custo na chegada ao consumidor final. Aí você entendeu uma terceira manobra possível de sonegação tributária com aparência de licitude, que poderia ser construída em torno desse valor de referência ser definido sem considerar o preço de venda final ao consumidor. Ok? Então, essa é a razão de existir aqui do parágrafo 3º. De todo modo, independente de como todo esse processo de definição da pauta fiscal vai acontecer, na hora que for haver a incidência, a gente vai pegar isso pronto. Você não precisaria, teoricamente, entender esse racional por trás da construção do valor de base de cálculo, do valor de referência da base de cálculo. É só tu pegar de lá e papum, coloca na nota, calcula o percentual e bola para frente. Mas você, de novo, está fazendo uma construção de raciocínio aqui, porque você está se tornando um verdadeiro tributarista, muito mais do que um mero executor da rotina de dia a dia, ok? Bom, existem outros cenários que podem acontecer. Por exemplo, você vende veículo e o tipo de veículo que você vende, automotor, está naquela lista lá de produtos sujeitos à incidência do imposto seletivo. Se é a montadora. Mas a montadora precisa ter veículos também no seu ativo mobilizado para executar a sua rotina das atividades econômicas. Então, em um determinado momento, aquele veículo que eu fabriquei e que ainda não teve a incidência do imposto seletivo, porque ela só acontece na comercialização, ali naquela regra, eu vou incorporar meu ativo mobilizado. E o que o legislador veio dizer foi, também incide. E qual vai ser a base de cálculo se, nesse caso, eu não estou vendendo para ninguém, eu não tenho o valor de venda, que é o inciso primeiro que a gente viu do dispositivo? Bom, aí, nesse caso, você vai usar o valor contábil de incorporação ao ativo mobilizado. Você incorporou para o ativo mobilizado por quanto? Essa é a base de cálculo do imposto seletivo da nota que você vai emitir nesse caso, ok? Muito bem. Com relação às apostas, o concurso de prognósticos, o fantasy não sei o que lá, que são as apostas dos futebols. Futebols existe? Futebols? Tem plural essa palavra, gente? Aquelas apostas, sem ser o jogo do tigrinho, né? Que vocês fazem aposta de futebol aí. Esqueci o nome, deixa aí nos comentários para mim. Em relação a esse tipo de serviço que tem a incidência do imposto seletivo, a receita da própria entidade é o que vai ser a base de cálculo. Você cobrou quanto? Você arrecadou quanto dos apostadores? Isso é a tua base de cálculo, ok? E, inclusive, isso é tratado lá no regime específico, porque eles têm deduções, enfim, as deduções dos prêmios pagos e tal. E o inciso 6º fala em valor de mercado do bem. Diferentemente do valor de referência, em que a legislação diz que vai ter um ato da administração tributária publicando o valor de referência, vai ter os casos excepcionais em que eu vou aplicar o valor de mercado. E aí, o próprio dispositivo define, eu não lembro se está aqui, ó. O valor de mercado é entendido como o valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Então, por exemplo, eu fabriquei um veículo e eu estou dando o veículo para o diretor da empresa. Eu estou fazendo um fornecimento a uma parte relacionada. Nesse caso, qual vai ser a base de cálculo? Se tiver um valor de referência definido em legislação, você vai aplicar o valor de referência.
Para todos os casos similares, não necessariamente esse caso de exemplo, em que você não tem um valor definido da operação e que não há um valor fixado como valor de referência pelo legislador, você vai trabalhar com o valor de mercado do bem. Você vai, e aí o valor de mercado vai ser, quando eu vendo esse carro para alguém, né? Quando eu vendo para concessionária, eu vendo por quanto? Ah, eu vendo por X. Bom, então quando eu der para o meu cliente, a base de cálculo vai ser X também, porque esse é o que vai ser considerado o valor de mercado do bem, tá bom? Que é uma aplicação residual. Você não encaixou em nenhuma das regras anteriores, você vai trabalhar com o valor de mercado do bem, tá? E engraçado, pessoal, que aí foi reflexão minha. Quando a gente fala no valor de referência, ó, a gente vê aqui na linha A falar em consumo do bem, né? Só que a gente tem a diferença hoje em consumo do bem e o consumo pessoal do bem, né? Então, eu fiquei na dúvida, esse consumo aqui é o consumo do ponto de vista da atividade econômica? Tipo, eu sou um supermercado, peguei o produto da prateleira para limpar o chão do supermercado. Isso é consumo do bem, gera crédito, né? Peguei o produto de limpeza da prateleira e levei para minha casa, eu que sou o dono do supermercado. Isso é consumo pessoal do bem, não gera crédito. Então, entender a diferença do qual é o objetivo aqui vai me fazer perceber se eu vou trabalhar com valor de referência ou se eu vou trabalhar com a regra residual, que é o valor de mercado. Vou te dar um exemplo. Nesse caso do carro, né? A montadora tirou um carro para vai rodar dentro do espaço ali da empresa para levar a documentação do escritório para não sei o que, só roda ali dentro. Inclusive tem um amigo que me disse que eles trabalham só com um chassi rodando dentro da própria montadora para ir de um ponto a outro da fábrica com esse veículo que foi produzido ali dentro, levando funcionários ali dentro. Ou seja, eu estou incorporando o ativo imobilizado e eu estou usando, evidentemente, esse produto na minha atividade econômica. Isso é consumo. Consumo, pela regra geral, está lá na regra do valor de referência. Agora, se eu montei o carro bonitinho e dei para o diretor da empresa, para o diretor comercial, isso é consumo pessoal. Está dentro daquele conceito ou eu vou trazer aqui para o conceito de valor de mercado? Percebe a diferença sutil entre o que a gente está falando? Eu acho que no fim a diferença vai ser existir ou não uma tabela publicada de pauta, vamos dizer assim, para ser utilizada como referência. Se não tiver isso, eu vou trabalhar isso com o valor que eu pratico quando eu vendo isso para alguém, ou seja, eu vou estar trabalhando com a definição de valor de mercado. E aqui tem o exemplo, né? O exemplo do veículo, ok? Partes relacionadas, é o que a gente acabou de falar, né? Estou fornecendo para uma parte relacionada gratuitamente. Qual que é a base de cálculo? O valor de referência. Aqui está falando em valor de referência, mas diz que isso é entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. De repente, você vai ter que chamar atenção, a legislação, a União, quando publicar essas regras, normas para se determinar o que é o valor de referência, vai te dizer como você chega caso não exista um valor pré-definido. Então, essas diferenças sutis é para a gente ter em mente, guardar com a gente, para quando sair essa regulamentação do tal valor de referência, da definição, que é o que é determinado bem aqui, ó, esse aqui, o parágrafo 2º do 414, a gente lê direitinho e dá uma consolidada nesses entendimentos que a gente está refletindo agora, tá? Nas hipóteses em que se prevê a aplicação de alíquotas específicas, a base de cálculo é aquela expressa em unidade de medida. Então, a gente vai ver na próxima aula que, em relação ao imposto seletivo, existem produtos que vão ter uma incidência cumulativa da alíquota ad valorem, ou seja, vai ter um pedaço que é percentual, mais a alíquota específica, com outro pedaço que vai ser por unidade, tá? E o que está dizendo aqui é que, em relação às alíquotas específicas, o valor vai ser, uma base de cálculo vai ser expressa pela unidade medida. Então, se você diz assim, cigarro está sujeito a uma alíquota ad rem, uma alíquota específica de 10 centavos por cigarrinho. Estou chutando, tá? Aí dentro de cada maço tem 20. Então significa que você vai cobrar R$ 2 por maço. Você vai estar sempre ligado ali com a unidade de medida. Para aquilo que for percentual, a gente viu aquele inciso primeiro, né? Na comercialização, o valor de venda do bem.
Aí, qual que é a base de cálculo? É o valor integral cobrado a qualquer título, incluindo o valor correspondente. Aqui a gente vai ver uma lógica muito parecida com a base de cálculo do IBS, do ICMS. O que vai entrar? Juros decorrentes de ajuste de valor de operação, juro, multa, acréscimo, encargo, descontos concedidos sob condição. A gente já viu o que é o desconto incondicional para fins de definição da base de cálculo. Vai entrar o frete CIF, igual como acontece nos outros tributos. Qualquer tributo, preço público incidente sobre a operação, exceto os previstos no artigo 12, e lá você vai ver que tem o IPI listado no artigo 12, ou seja, o IPI não entra na base de cálculo do imposto seletivo, tenha isso em mente. Você vai ver PIS e COFINS, mas quando o imposto seletivo entra em jogo, PIS e COFINS já morreu, então não convém citar aqui. Tenha o cuidado de voltar lá no parágrafo 2º do artigo 12 para repassar tudo que tem lá, porque tudo que tem lá não vai entrar na base de cálculo do imposto seletivo, tá bom? E demais importâncias cobradas ou recebidas, ou seja, uma lógica muito parecida com a composição do IBS nesse aspecto. E, por fim, o último dispositivo nas devoluções. Se a gente está falando de uma incidência monofásica, pessoal, a gente não trabalha com débito e crédito, certo? Mas o que esse 418 está dizendo é o seguinte: você forneceu para o cidadão e pagou o imposto seletivo. Aí o cidadão devolveu para você o negócio. Você vai poder abater esse valor na proporção do que foi devolvido, porque quando você vender para outro, você vai fazer incidir de novo. Você não pode pagar duas vezes. Então, é meio que uma dedução decorrente das devoluções. Como isso vai ser operacionalizado, né? Se esse cara, quando devolver, vai fazer o destaque, que é muito provável, vai fazer o destaque do imposto seletivo e essa compensação vai acontecer dentro da apuração assistida do imposto seletivo a ser feita pela Receita Federal, a gente vai confirmar ao longo do tempo. Mas é muito provável que a sistemática vá funcionar desse jeito. Viu só? Passamos quase uma hora falando de base de cálculo, quando eu estimava que a gente passaria 10 ou 15 minutos, mas com reflexões muito interessantes na construção de você como um profissional consultor na área tributária. E na próxima aula a gente fala sobre alíquotas do imposto seletivo. Até lá!